Como reprogramar a sua vida com a sabedoria estoica e superar o caos da sua mente. Imagine acordar todos os dias com uma sensação estranha no peito. Você não sabe ao certo o que é. Não é tristeza, mas também não é paz. É um ruído, um caos silencioso que não se ouve com os ouvidos, mas se sente com a alma. Pensamentos que não param, pressões invisíveis, expectativas que nunca se cumprem e uma mente que parece ser o seu pior inimigo. É como se você estivesse preso dentro da própria cabeça, vivendo numa prisão sem grades, mas com algemas emocionais que você mesmo aperta todos os dias. Nesse cenário, a maioria busca distrações. Redes sociais, séries, comida, trabalho, gratificação imediata. Tentativas de silenciar o que grita por dentro. Mas quanto mais você tenta escapar, mais o caos te persegue. Porque ele não está lá fora, ele está dentro. E você começa a se perguntar, por que minha mente é tão instável? Por que pensamentos inúteis invadem quando eu mais preciso de foco? Por que eu pareço reagir a tudo como se o mundo tivesse o poder de apertar meus botões internos? A resposta pode estar na forma como você foi programado. Desde cedo, você foi treinado a buscar controle absoluto, evitar desconforto e buscar respostas externas para vazios internos. Mas e se o verdadeiro erro estiver na base desse sistema mental? E se você estiver operando com um software emocional ultrapassado? E se o caos da sua mente for apenas o reflexo de uma lógica de vida mal configurada? É aqui que a sabedoria estoica entra como um divisor de águas. Não como filosofia de livros empoeirados, mas como um sistema operacional da alma. Um manual prático de sobrevivência emocional que moldou imperadores, soldados, líderes e homens comuns a resistirem ao colapso externo com serenidade interna. O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele ensina a construir uma mente que não entra em colapso diante deles. E não se trata de se tornar frio, insensível ou apático. Pelo contrário, trata-se de aprender a sentir sem ser arrastado, de reagir com propósito e não com impulso, de observar seus pensamentos com distância e não com identificação, de dominar sua mente ao invés de ser dominado por ela. A proposta deste vídeo é ousada. Não é te motivar por alguns minutos. É te dar ferramentas reais para reprogramar sua vida a partir da forma como você pensa. Vamos desmontar o caos, entender sua origem, substituir o automático pelo consciente, a ilusão de controle pelo domínio verdadeiro, a ansiedade pela clareza, a reatividade pela razão. Aqui, vamos unir a precisão lógica de Descartes com a disciplina emocional de Sêneca, a força interior de Marco Aurélio e a lucidez prática de Epicteto. Vamos construir, passo a passo, um novo modo de operar internamente para que o que está fora deixe de ser ameaça e passe a ser apenas cenário. Você não precisa controlar o mundo. Só precisa aprender a não ser escravo da sua própria mente. Se você ficar até o fim, vai entender porque a maioria vive em constante agitação mental. E como sair disso sem depender de motivação, sem depender de sorte, sem depender de ninguém. Apenas com a força de uma mente livre, reprogramada, estoica, o inimigo invisível, como o caos se instala em silêncio. O caos não começa com explosões, não começa com colapsos, gritos ou decisões drásticas. Ele começa em silêncio, em uma pequena concessão que você faz para um pensamento negativo, em uma distração que você aceita como inofensiva, em uma escolha adiada, em uma sensação ignorada. Caos não se instala de uma vez. Ele escorre pelas frestas da sua mente quando você está distraído demais para perceber que está sendo desmontado por dentro. E é justamente por isso que ele é tão perigoso, porque ele não avisa, ele se acumula. Você acorda um dia e percebe que não tem mais controle sobre o que sente.
Sua mente te interrompe, te sabota, te arrasta para lugares que você não queria visitar. Mas isso não foi culpa de um dia ruim. Foi o resultado de uma rotina mental construída em silêncio, tijolo por tijolo, pelas pequenas negligências do seu pensamento. Os estoicos nos alertam para esse processo com clareza. Epicteto dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. Em outras palavras, não é o que acontece que determina seu estado mental, mas a maneira como você interpreta o que acontece. E o mais assustador é perceber que a maioria das suas interpretações são automáticas, condicionadas, programadas sem a sua autorização consciente. Você pensa como aprendeu a pensar. E se ninguém te ensinou a filtrar pensamentos, você se torna refém da própria cabeça. Esse é o inimigo invisível, a mente sem filtro. O pensamento que chega e é imediatamente aceito como verdade. O julgamento precipitado, a conclusão emocional, a projeção pessimista, o medo antecipado, o desejo incontrolável. O caos não é um monstro externo, é um vício interno de interpretar tudo da pior forma possível. E se você não para questionar, você se afunda em uma narrativa criada por impulsos, traumas, distrações e expectativas distorcidas. O que os antigos estoicos fizeram e o que você precisa aprender a fazer é interromper esse ciclo, recolocar o pensamento no lugar de ferramenta e não de tirano, observar a si mesmo com distância, enxergar o início do caos quando ele ainda é um sussurro, porque quem só percebe que está no caos quando tudo desmorona já perdeu a guerra interna. E é por isso que o caos é sorrateiro, porque ele depende do seu descuido, ele precisa que você viva no automático, que você trate pensamentos como fatos, emoções como ordens, desejos como necessidades. Quando você vive assim, qualquer pequena frustração se transforma em tempestade, qualquer silêncio se torna ruído, qualquer espera vira angústia. E sua mente vira um campo de batalha que nunca descansa. Mas o que aconteceria se você aprendesse a reconhecer o caos na sua forma embrionária? E se você treinasse sua percepção para distinguir o que é ruído e o que é real? E se você colocasse cada pensamento diante de um tribunal racional antes de aceitá-lo como verdade? Isso é possível, mas exige vigilância. E, principalmente, exige que você aceite que o problema não está no mundo. Está no modo como você foi programado para reagir a ele. Quem deseja reprogramar a vida precisa primeiro encarar o código-fonte do próprio pensamento. É aí que o caos se esconde. É aí que ele cresce. Mas também é aí que ele pode ser desativado. Porque aquilo que foi instalado pode ser reescrito. E o que foi criado no silêncio pode ser desmontado pela consciência. A ilusão do controle. Você não comanda o mundo, mas pode comandar a si mesmo. Grande parte da sua angústia nasce de um erro sutil. Você acredita que pode controlar o que está fora, que pode organizar o mundo à sua imagem, que se conseguir controlar tudo e todos ao seu redor, finalmente sentirá paz. Mas essa é uma ilusão sofisticada. A mente não suporta o imprevisível e por isso cria uma fantasia. A de que, se for forte o suficiente, inteligente o suficiente, estratégica o suficiente, tudo ficará exatamente como você quer. E é essa crença, silenciosa, alimentada por orgulho e medo, que destrói você por dentro. Você perde energia tentando consertar pessoas que não querem ser consertadas. Gasta horas se preocupando com cenários que nem sequer existem. Vive em alerta por situações que ainda nem aconteceram e talvez nunca aconteçam. E quando algo escapa do seu controle, o desespero surge. Mas não porque a situação era insuportável, e sim porque ela contrariou a mentira que você alimentava, a de que tudo estava sob seu domínio. Os estoicos perceberam esse erro milênios atrás. E a resposta deles foi simples e brutal.
Divida a realidade em duas partes, aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Epicteto chamava isso de a dicotomia do controle. É uma chave mental que muda tudo, porque a partir do momento em que você aceita que não controla o externo, sua energia deixa de ser desperdiçada tentando vencer o incontrolável e começa a ser canalizada para o único campo de batalha que realmente importa, o seu interior. Você não pode controlar a opinião dos outros, mas pode controlar como reage a ela. Não pode controlar o tempo, o trânsito, a economia, o humor alheio, o mercado, a política, o que foi dito sobre você. Mas pode controlar o que você pensa sobre tudo isso. E esse pensamento, essa escolha de interpretação, define seu mundo emocional inteiro. A mente caótica é aquela que se revolta com o que não pode mudar. Ela entra em colapso tentando corrigir o que não está no seu alcance. Ela sofre duas vezes, pela realidade e pela resistência a aceitá-la. E esse segundo sofrimento é o mais tóxico, porque é opcional. Ele nasce da arrogância de achar que o universo tem a obrigação de se alinhar ao seu plano. Quando você desiste dessa expectativa e aceita a realidade como ela é, algo se dissolve. O peso da resistência cai, e no lugar da tensão nasce clareza. Mas isso exige coragem. A coragem de soltar o que você não controla. A coragem de parar de lutar guerras que não são suas. De deixar as pessoas serem quem elas são. De não precisar manipular tudo para sentir segurança. Porque a segurança real não nasce do controle externo, mas do autodomínio interno. É por isso que os estoicos consideravam que o homem verdadeiramente livre é aquele que domina a si mesmo, e não o mundo. Descartes, séculos depois, confirmaria isso com outra abordagem. Para encontrar verdade, é preciso primeiro reconhecer tudo aquilo que está fora da nossa certeza. Duvidar do que é externo, inconstante, passageiro, e focar na única coisa que podemos, de fato, organizar com clareza: nosso pensamento. A disciplina cartesiana começa na dúvida, mas termina na reconstrução racional. E essa reconstrução começa com a escolha do foco. Você não vai encontrar paz tentando controlar o incontrolável. Vai encontrar paz se tornando mestre do seu próprio julgamento. Quando você aprende a escolher onde coloca sua atenção, como interpreta o que acontece e o que decide fazer com isso, o caos perde a força. Porque o caos, na maioria das vezes, não vem de fora. Ele é o reflexo da sua tentativa desesperada de manter o mundo nas suas mãos, quando na verdade ele nunca esteve. Silenciar o mundo interior, o poder do não reagir. Reagir é o padrão. Você é provocado, responde. Alguém te desafia, você se defende. Uma situação te frustra, você explode. Um obstáculo aparece, você recua. Esse ciclo automático é a raiz do descontrole. Você não pensa, você dispara. E enquanto você viver assim, será governado por qualquer estímulo externo que saiba apertar o botão certo. Não é liberdade. É condicionamento. E o pior, quase ninguém percebe que está preso nisso. O caos mental não precisa de muito para se alimentar. Basta um comentário atravessado, uma notícia negativa, uma memória mal digerida, um medo projetado, e tudo desanda. A mente, quando viciada em reatividade, funciona como um alarme defeituoso. Dispara por qualquer coisa. E em vez de proteger, destrói. Cada reação impulsiva rouba um pedaço da sua paz. Cada explosão emocional te afasta da lucidez. E aos poucos, o que era apenas um incômodo se torna um campo minado, onde você pisa todos os dias. Mas existe um poder pouco explorado. Um poder que não grita, não aparece, não conquista aplausos, mas transforma tudo de dentro para fora. É o poder do não reagir, do silêncio voluntário, da pausa racional.
da escolha consciente de não responder ao impulso imediato. E esse poder é o que os estoicos chamavam de força interior. Uma força que não depende de músculo, mas de maturidade. Não de velocidade, mas de profundidade. Quando Marco Aurélio enfrentava traições, guerras, ingratidão e perdas, ele não escrevia sobre vingança. Ele escrevia sobre intervalo. Intervalo entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. Ele chamava isso de controle da impressão. Aquela imagem mental que surge na sua mente quando algo te afeta, você não precisa aceitá-la. Você pode segurá-la, examiná-la, questioná-la e então decidir se ela merece uma resposta. Isso é liberdade. Descartes, ao investigar a origem da verdade, nos ensinou a não confiar no que chega de forma imediata, a duvidar do primeiro impulso, a refletir antes de afirmar. Isso também vale para a vida emocional. O primeiro sentimento nem sempre é o mais verdadeiro. A primeira raiva nem sempre é justa. A primeira dor nem sempre é definitiva. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e quem ocupa esse espaço com razão vence a guerra que a maioria nem sabe que está lutando. Aprender a não reagir é aprender a respirar antes de agir, a observar antes de julgar, a sentir sem obedecer. É construir um espaço interno onde o mundo não tem acesso. Um refúgio inviolável que não depende de circunstâncias para existir. É ali que nasce o verdadeiro domínio. Porque enquanto você for escravo do impulso, será vulnerável a qualquer provocação. Mas quando você domina o impulso, você domina o caos. E isso não significa se tornar passivo. Significa se tornar estratégico. Escolher suas batalhas, controlar sua energia, proteger sua lucidez. O silêncio não é a ausência de resposta, é a escolha de responder apenas quando vale a pena. E isso é uma arte estoica, uma arte racional, uma arte que transforma a mente de reativa em seletiva, de impulsiva em sólida, de caótica em centrada. Você não foi feito para reagir a tudo, foi feito para escolher. E escolher exige consciência. O mundo não precisa mudar para que você tenha paz. Basta que você aprenda a dominar o seu primeiro movimento. A arquitetura mental do estoico. Como eles pensavam para não afundar. Uma mente forte não nasce do acaso. Ela é construída. E como qualquer construção sólida, ela tem alicerces, tem estrutura, tem ordem. O que diferencia um homem destruído por dentro de um homem inabalável não é a ausência de problemas, mas o modo como cada um organizou seus pensamentos. Um afunda, o outro flutua. Um desmorona diante da dor, o outro encontra propósito nela. E a diferença entre os dois está na arquitetura mental que escolheram seguir. O caos mental é um sintoma de construção aleatória. Pensamentos jogados, crenças herdadas, emoções descontroladas, desejos conflitantes. Sem clareza, sem hierarquia, sem método. Uma mente assim se parece com uma casa construída sem planta. Tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo grita ao mesmo tempo. E você, dentro dela, vive tropeçando nos próprios pensamentos. É impossível ter paz em um ambiente interno tão mal estruturado. Os estoicos sabiam disso. E por isso, desenvolveram um modo de pensar que não era apenas filosófico, era funcional. Cada ideia tinha um lugar. Cada emoção passava por um filtro. Cada escolha era analisada com lógica, com calma, com clareza. Eles não eram perfeitos, mas sabiam que, se não organizassem seus pensamentos, seriam organizados por forças externas. Medo, desejo, orgulho, vaidade, pressão. E nenhum deles queria ser escravo disso. A mente estoica começa com uma pergunta simples. Isso depende de mim? Se não depende, não merece meu desespero.
Se depende, então que minha ação seja racional, constante, focada no que é essencial. Essa pergunta já elimina metade dos ruídos, e essa é a primeira coluna dessa arquitetura, discernimento. A segunda coluna é o desapego da emoção como guia absoluto. Emoções não são inimigas, mas também não são oráculos. São apenas respostas do corpo a interpretações internas. E por isso precisam passar pelo crivo da razão. O estoico sente, mas não se curva. Ele observa a emoção sem se render a ela. Isso exige treino, mas é um treino que constrói sobriedade. A terceira coluna é o propósito. Para onde essa ação me leva? O que estou tentando construir com isso? Pensar com propósito é como construir com mapa. Você deixa de reagir para começar a edificar. A mente estoica é uma mente que sabe onde pisa. E por isso, não se perde facilmente. E é aqui que Descartes entra como aliado. Quando tudo à sua volta parecia incerto, ele criou um método, um modo racional de desmontar crenças, examinar pensamentos, testar verdades. Ele começou duvidando de tudo, até da própria existência. Mas ao fazer isso, encontrou uma base sólida. Penso, logo existo. A consciência do pensamento como ponto de partida. Isso não é apenas filosofia. É um guia de sobrevivência para mentes que querem se libertar do caos. Quando você une esse racionalismo cartesiano com a disciplina estoica, você cria uma estrutura interna que não desaba diante do imprevisto, porque você aprende a pensar com método, a decidir com consciência, a enfrentar o sofrimento sem se desintegrar por dentro. Você deixa de viver em uma construção frágil para se tornar um templo silencioso, uma fortaleza invisível, um lugar onde o mundo pode até bater, mas não derruba. Construir essa mente exige paciência, exige revisão, exige coragem para desmontar os próprios erros de pensamento, mas vale cada esforço. Porque enquanto o mundo se perde em ansiedade, distração e impulsividade, você passa a caminhar com um mapa na mão. Um mapa interno, filosófico, racional, inabalável. O método do espelho racional. Julgar pensamentos como um estranho. Você já parou para observar um pensamento seu como se ele fosse de outra pessoa? Sem apego, sem justificativa. Apenas como um observador silencioso, avaliando a lógica por trás daquilo que sua mente está dizendo. Esse é o exercício mais poderoso e mais ignorado da reprogramação mental. Porque a maioria vive dentro da própria cabeça, como se tudo que surge ali fosse verdade absoluta. Mas nem todo pensamento merece confiança, e muitos deles são construídos com base em medos antigos, memórias distorcidas ou vozes que nem são suas. É aqui que entra o método do espelho racional. Uma prática estoica que pode transformar completamente sua relação com a mente. Consiste em olhar para seus próprios pensamentos como se fossem de um estranho. Você tira a emoção da frente. Tira o seu nome do pensamento. Tira a história que você contou a si mesmo e então julga a ideia pelo que ela é, não pelo que ela te faz sentir. Isso quebra o encanto do pensamento mentiroso e te devolve o poder de escolha. Epicteto dizia: quando algo te perturba, não é o que aconteceu que te fere, mas a sua opinião sobre o que aconteceu. Essa opinião pode ser questionada, desconstruída, reformulada. Mas só se você tiver coragem de colocá-la diante de um espelho lógico e perguntar: essa ideia faz sentido? Essa conclusão é baseada em fatos ou em suposições? Esse medo é real ou é uma projeção sem fundamento? Essa dor está acontecendo agora ou é um eco mal resolvido do passado? Descartes nos ensinou que o caminho para a verdade começa pela dúvida. Não pela dúvida paralisante, mas pela dúvida metódica, aquela que separa o que é sólido do que é ilusório. Ele desconstruiu cada certeza que tinha até chegar em algo indestrutível. E você pode aplicar esse mesmo princípio ao que pensa.
Ao invés de aceitar automaticamente o pensamento que surge, duvide, interrogue, desmonte, examine, como se estivesse julgando o argumento de outra pessoa. Isso traz clareza, isso traz distanciamento emocional, e esse distanciamento é o que liberta. O caos mental se instala quando você acredita demais em tudo que sente, quando você confunde pensamento com profecia, emoção com ordem, sentimento com fato. Mas quando você insere uma lente racional entre o que sente e o que decide, você retoma o comando. Você cria uma espécie de tribunal interno onde nada passa sem ser interrogado. E esse tribunal não é frio, ele é justo. Ele protege sua sanidade da impulsividade. Imagine que você pudesse parar por alguns segundos antes de reagir a uma crítica, a uma frustração, a uma memória incômoda. E nesse espaço de tempo, você olhasse para o pensamento como um juiz olha para um depoimento, com neutralidade, com atenção, com foco na verdade. Isso mudaria tudo, porque grande parte do sofrimento mental não vem do que acontece, mas da maneira imediata e sem filtro como você interpreta. O método do espelho racional não é negar emoções, é dar a elas o lugar certo. Emoção é bússola, não é motor. Ela aponta uma direção, mas não deve comandar a jornada. A razão é quem segura o volante. E esse equilíbrio entre sentir e pensar, entre ouvir e julgar, entre reagir e refletir, é o que os estoicos treinaram ao longo de toda a vida. Você pode fazer o mesmo. Pode transformar sua mente em um espaço de análise lúcida. Pode cultivar a habilidade de sair de si mesmo para olhar para dentro com mais clareza. E essa habilidade muda tudo. Porque no momento em que você aprende a julgar seus próprios pensamentos como um estranho, você deixa de ser refém da mente e começa a ser seu mestre. Reprogramação estoica. Trocar expectativa por preparação. A mente que vive em conflito é, quase sempre, a mente que confunde o que deseja com o que merece, o que espera com o que está pronto para enfrentar, o que idealiza com o que realmente acontece. Expectativas criam um tipo específico de sofrimento, o que vem do choque entre o mundo como você queria que fosse e o mundo como ele realmente é. E esse choque, repetido todos os dias, destrói lentamente sua estabilidade emocional. Você espera que as pessoas te entendam, mas elas não leem sua mente. Você espera reconhecimento, mas recebe silêncio. Espera facilidade, mas colhe obstáculos. E cada vez que a realidade não atende às suas expectativas, você se frustra. Mas o problema não é a realidade, é a expectativa mal calibrada. Expectativas são promessas que você faz a si mesmo com base em ilusões. E quando elas são quebradas, você sofre. Mas há um caminho mais forte, um caminho mais estoico, um caminho mais racional. Em vez de viver esperando, você pode começar a se preparar. A preparação é a arte de se antecipar sem ansiedade, de prever o que pode acontecer, inclusive o pior, e ainda assim manter a serenidade. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não como exercício de pessimismo, mas como estratégia de fortaleza. Você imagina o revés para que, se ele acontecer, não te destrua. E se não acontecer, sua gratidão será multiplicada. É uma vacina emocional, uma blindagem interior, um escudo invisível contra o colapso mental. Epicteto ensinava que a vida não é sobre esperar que tudo saia do seu jeito, mas sobre estar preparado para tudo que pode sair do jeito contrário. Isso exige uma mudança profunda na forma de pensar, porque exige soltar o controle imaginário que você acha que tem sobre o futuro. Exige abrir mão da necessidade de ser surpreendido só positivamente. Exige aceitar que a dor faz parte do caminho e que não é possível viver com força emocional se você só se prepara para o melhor. Descartes
também usava esse raciocínio ao construir seus métodos. Para chegar a verdades sólidas, ele precisava enfrentar as incertezas. Ele não se agarrava ao que gostaria que fosse verdade. Ele desmontava cada crença, por mais confortável que parecesse, e só reconstruía o pensamento sobre bases que resistiam à dúvida mais radical. Isso é preparação mental. É não aceitar como certo aquilo que só parece agradável. É testar a estrutura do seu pensamento antes que o mundo ateste por você. No dia a dia, isso significa olhar para a realidade com lucidez. Entender que tudo que hoje te sustenta pode amanhã desaparecer. Que tudo que hoje te conforta pode um dia se ausentar. Que aquilo em que você se apoia pode te falhar. E que tudo bem, porque o que você precisa já está dentro de você. Uma mente treinada não precisa de garantias. Ela caminha em qualquer terreno e transforma qualquer queda em aprendizado. Não porque é fria, mas porque é preparada. Trocar expectativa por preparação é como sair da infância emocional. A criança espera, o adulto se prepara. A criança reclama quando não recebe. O adulto se adapta, age, enfrenta. Essa troca liberta. Liberta você da dependência dos outros. Liberta da necessidade de aplauso. Liberta da ilusão de estabilidade. E, ao mesmo tempo, te torna mais grato. Porque quando você não exige, tudo o que chega é bem-vindo. Quando você não idealiza, o real se torna suficiente. Essa é a reprogramação estoica. Você não muda o mundo. Muda o modo como você pisa nele. Você não espera calmaria. Aprende a navegar. Você não exige respostas. Aprende a se escutar. E quando isso acontece, o caos perde o poder. Porque o caos se alimenta de expectativas quebradas. Mas diante de alguém preparado, ele perde a voz. Autodomínio em 3 segundos. O ritual estoico para o caos. Tudo o que te desequilibra acontece rápido. Uma frase mal interpretada, um olhar atravessado, uma notícia ruim, uma lembrança que volta, uma rejeição, uma expectativa frustrada. O caos entra pela porta em segundos. E se você não tiver algo pronto dentro de si, ele assume o controle. O problema é que, na maioria das vezes, você responde no automático. O impulso comanda. A emoção domina, e quando você percebe, já reagiu de um jeito que te faz sentir vergonha, culpa ou arrependimento. Mas e se existisse um ritual invisível, prático e estoico que você pudesse ativar em menos de 3 segundos para evitar esse colapso? Existe. E ele não exige cenário ideal, silêncio absoluto, nem disciplina monástica. Ele exige apenas presença. Um instante de consciência entre o que acontece fora e o que começa a se formar dentro. Esse ritual é o tripé do autodomínio, respiração, razão e silêncio. 3 elementos, 3 segundos. Um espaço mental onde você cancela o impulso antes que ele vire tragédia. Primeiro, respire. Mas não de qualquer jeito. Respire fundo, com atenção. O ar entra como quem reinicia o sistema, oxigena o cérebro, alivia a tensão, quebra o fluxo ininterrupto da impulsividade. A respiração é o gesto mais simples e mais negligenciado do poder humano. Ela te ancora no agora, te puxa de volta para o corpo quando a mente tenta fugir para o caos. Um estoico respira para não se afogar nos próprios pensamentos. Segundo, pense, mas pense rápido e com clareza. A pergunta é direta. Isso que estou prestes a fazer ou dizer vai me aproximar ou me afastar de quem eu quero ser? Essa pergunta, feita na hora certa, corta o circuito emocional. Ela obriga sua mente a sair do modo animal e voltar ao modo racional. Epicteto dizia que você deve treinar tanto a sua mente que quando o impulso vier, o raciocínio já esteja na frente dele. Terceiro, escolha o silêncio. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem tem poder e decide não desperdiçá-lo. Silêncio é proteção.
é pausa estratégica, é contenção. Quando você escolhe o silêncio, você está dizendo ao mundo que a sua paz não está à venda. Você está se treinando para ser senhor de si. Marco Aurélio escrevia: o poder de não reagir imediatamente é o poder mais elevado de todos. Esse ritual é como um código secreto. Ele cabe em qualquer ambiente. No trabalho, numa conversa difícil, no trânsito, numa crise pessoal. Ninguém precisa saber que você está aplicando, mas quem convive com você vai sentir a diferença. Porque enquanto todos vivem sendo puxados por impulsos, você começa a se mover por direção. Enquanto o mundo explode, você respira. Enquanto todos se justificam, você reflete. Enquanto o caos se espalha, você se recolhe num silêncio que não é covardia, é força. Descartes também operava nesse silêncio. Antes de afirmar qualquer ideia, ele suspendia os julgamentos. Criava uma zona neutra de análise, onde o pensamento podia ser lapidado sem pressa. Essa suspensão é uma arte, porque o imediatismo é tentador. Gritar, julgar, revidar parece justo na hora, mas geralmente é burrice vestida de justiça. O silêncio te dá o tempo necessário para que a inteligência vença a pressa. Você não precisa se tornar um monge, precisa apenas se tornar um mestre do intervalo. 3 segundos. Respiração. Raciocínio. Silêncio. Esse é o espaço onde o caos perde. Porque o caos precisa da sua pressa para vencer. Mas se você o obriga a esperar, ele enfraquece e você se fortalece. O autodomínio começa assim, não com grandes teorias, mas com pequenos hábitos invisíveis que, com o tempo, criam uma presença tão estável, tão lúcida, tão forte, que nada do lado de fora consegue mais te derrubar por dentro. O caos é um convite. Como o sofrimento desorganizado pode virar clareza. Existe uma mentira sutil que a maioria repete sem perceber, a de que o caos é um castigo, de que a dor é um obstáculo, de que o sofrimento é um erro de percurso. Mas, e se for o contrário? E se o caos for um convite? E se a dor for o único idioma que a vida encontrou para te acordar? E se o sofrimento, longe de ser uma interrupção, for a matéria-prima bruta de onde nasce a clareza? O problema nunca foi o sofrimento em si, mas o modo como você lida com ele. A maioria sofre de forma desorganizada, reage, grita, se fecha, culpa os outros, perde o rumo. Não porque a dor é insuportável, mas porque ela não é compreendida. Uma dor sem sentido vira revolta. Uma dor sem direção vira desespero. Mas quando você aprende a organizar a dor, sim, organizar, ela deixa de ser peso morto e se torna combustível. Ela te empurra para dentro, te obriga a olhar para o que você adiou, te força a confrontar o que você ignorava. E ali no meio do incêndio pode nascer lucidez. Os estoicos sabiam disso, por isso não fugiam do sofrimento. Eles se preparavam para ele, e quando ele chegava, usavam como espelho. O que essa dor está revelando em mim que o conforto escondia? Essa pergunta muda tudo, porque o caos tem o poder de revelar estruturas internas frágeis. Mostra onde está o apego, onde está a ilusão, onde está a expectativa mal colocada. E cada revelação, por mais dolorosa, traz com ela uma oportunidade rara. Reconstrução. Marco Aurélio enfrentou a morte dos filhos, guerras incessantes, traições, isolamento, e não perdeu a mente, porque ele não via o caos como injustiça, ele via como chamado. A cada perda ele escrevia, a cada decepção ele refletia, a cada dor ele se purificava. E o que nasceu desse processo foi uma mente que não dependia do mundo para ser firme. Uma alma que não precisava de explicações para ser grata. Uma clareza que não se apagava com o vento. Descartes também passou pelo caos. Quando percebeu que tudo o que sabia era baseado em ideias frágeis, ele destruiu todas. Ficou nu intelectualmente.
só depois reconstruiu. E reconstruiu sobre uma certeza: penso, logo existo. Quando tudo ao redor parecia ruir, ele firmou a base no que era inegável: o pensamento, a razão, a consciência de si. E isso é um mapa para tempos de desordem. Porque quando tudo desaba, você precisa saber onde pisar dentro de si. O sofrimento é bruto, mas é honesto. Ele não finge, ele não mascara, ele mostra. E quando você escolhe olhar com olhos treinados, ele revela exatamente o que precisa ser transformado. Talvez a dor esteja mostrando que você vive para agradar, ou que ainda é escravo de aprovação, ou que construiu sua identidade sobre algo que não se sustenta. Talvez o sofrimento esteja apenas te convidando para voltar para si. Mas você só aceita esse convite se abandonar a ideia de que tudo deveria estar bem o tempo todo. Você não nasceu para conforto contínuo, você nasceu para crescimento. E crescimento envolve ruptura. O estoico não busca sofrimento, mas também não o evita. Porque sabe que cada dor bem vivida organiza um pouco mais o caos interior. Dá nome ao que estava confuso. Dá forma ao que era sombra. Dá ordem ao que era ruído. A clareza não nasce no descanso. Ela nasce na tensão enfrentada com coragem. E é justamente por isso que o caos é um convite. Não para o colapso, mas para uma nova fundação. Mais firme, mais lúcida, mais verdadeira. E quem aceita esse convite não sai ileso, mas sai inteiro. Disciplina é liberdade. Porque o estoico escolhe sofrer hoje para ser livre amanhã? A maioria vive evitando qualquer forma de desconforto. Fogem da dor como se ela fosse inimiga. Rejeitam limites. Adiam decisões difíceis. Buscam prazer imediato. Mas essa fuga constante cria um tipo de prisão invisível. A prisão da impulsividade. Do corpo que comanda a mente. Do desejo que dita a agenda. Da emoção que exige ser obedecida. E nessa lógica, você não vive com liberdade. Vive acorrentado a tudo o que alivia momentaneamente o que você não quer encarar. O estoico pensa o contrário. Ele não foge da dor. Ele escolhe qual dor quer enfrentar. E ao fazer isso, conquista algo que a maioria desconhece: domínio. Porque liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é ter o poder de não fazer o que te escraviza. Liberdade é dizer não ao impulso, ao prazer imediato, à voz interna que quer conforto a qualquer custo. E isso só se conquista com disciplina. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias sobre humildade, contenção, vigilância interior. Ele entendia que o verdadeiro poder não estava no trono, mas na capacidade de não se deixar dominar por si mesmo. Um homem pode governar um império e ainda assim ser escravo da vaidade, da raiva, do medo. O estoico não quer esse tipo de glória. Ele quer domínio interno. E esse domínio nasce da disciplina voluntária, da escolha deliberada pelo caminho mais difícil. Não por masoquismo, mas por sabedoria. Sêneca ensinava que quem sofre voluntariamente sofre menos quando a dor inevitável chega. Porque já treinou, já experimentou limites, já enfrentou resistências. Ele chamava isso de ensaio da adversidade. E essa prática tem valor incalculável, porque o mundo é imprevisível, mas uma mente treinada para o desconforto não desaba quando tudo foge do controle. Descartes aplicava essa disciplina no campo do pensamento. Sua mente só aceitava ideias que resistiam à análise rigorosa. Ele sacrificava a comodidade das certezas fáceis para construir verdades firmes. E isso é disciplina intelectual. Você recusar os atalhos mentais, recusar as interpretações automáticas, recusar a facilidade que te enfraquece. Na vida prática, isso se traduz em ações simples, porém raras. Acordar antes da vontade. Silenciar quando o ego quer falar.
treinar quando o corpo quer descansar, ouvir quando o orgulho quer interromper, dizer não quando tudo dentro de você grita por um sim que só trará alívio passageiro. Cada vez que você escolhe a disciplina, você fortalece o músculo da liberdade, porque você mostra para si mesmo que não é escravo do que sente, que sua mente comanda, que sua razão governa. O caos perde força diante de um espírito disciplinado, porque o caos se alimenta de indulgência, de preguiça, de vitimismo, de distração. Mas quando você se torna alguém que enfrenta voluntariamente o que a maioria evita, você acessa um tipo de paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que vem da certeza de que, aconteça o que acontecer, você está pronto. Disciplina é renúncia, mas não é perda, é troca. Você troca o conforto de agora pela liberdade de amanhã. Troca o prazer de hoje pela força de caráter que vai sustentar sua vida inteira. E quando essa troca é feita conscientemente, a dor deixa de ser inimiga, passa a ser ferramenta. E a disciplina, que antes parecia punição, passa a ser proteção. O estoico não vive fácil, mas vive livre, porque escolheu sofrer agora o que a maioria prefere empurrar para depois. E ao fazer isso, constrói uma vida onde o caos bate na porta, mas não encontra brecha para entrar. Reprogramar é recomeçar, a vida silenciosa do homem internamente livre. Reprogramar a mente não é apenas mudar pensamentos, é reconstruir uma existência, porque seus pensamentos moldam seus hábitos moldam suas decisões, e suas decisões, dia após dia, definem o seu destino. Se você muda a forma como pensa, inevitavelmente muda a forma como vive. Mas o que poucos dizem é que essa reprogramação exige um tipo de morte, a morte do velho eu, daquele que reagia sem pensar, daquele que esperava ser salvo por alguém, daquele que culpava o mundo pelo próprio desequilíbrio. O homem reprogramado não vive para provar nada. Ele não briga por validação, não coleciona aplausos. Ele caminha com leveza porque largou os fardos invisíveis da comparação, da pressa, da ansiedade disfarçada de ambição. Ele não precisa de plateia para saber quem é, e isso incomoda quem vive de aparência. Porque quem se torna livre por dentro é, por definição, uma ameaça à mentalidade coletiva do caos. Essa liberdade silenciosa não é feita de grandes gestos. Ela é construída nas escolhas pequenas e invisíveis, na respiração antes do impulso, no pensamento antes da emoção, no silêncio antes da resposta, na presença antes da distração. Ela não exige cenário ideal, ela exige vigilância, e essa vigilância é constante, porque o caos, mesmo depois de vencido, sempre tenta voltar. Ele bate a porta com novas formas, novos nomes, mas agora você o reconhece de longe e por isso não abre mais. Marco Aurélio dizia que a alma que se harmoniza com a razão e com a natureza não precisa de mais nada para estar em paz. Essa harmonia é fruto de treino, de renúncia, de profundidade. O estoico não se contenta em parecer firme, ele quer ser firme, mesmo quando ninguém vê, porque sabe que a verdadeira vitória é aquela que ninguém aplaude, mas que muda tudo por dentro. Descartes, ao concluir que penso, logo existo, colocou o pensamento no centro da existência. Mas ele não parou aí. Ele usou essa base para construir um sistema de ideias sólido, livre das ilusões que antes o dominavam. O homem que reprograma sua mente faz o mesmo. Ele descarta a ideia de que precisa de um passado perfeito para ter um futuro forte. Ele reconstrói sobre um fundamento mais seguro, o domínio de si. A reprogramação não promete perfeição, promete solidez. Você ainda vai sentir dor, ainda vai enfrentar perdas, ainda vai ser provocado, mas agora existe um espaço dentro de você onde essas coisas não mandam mais, um altar silencioso, um lugar onde a sua essência foi reconectada com algo maior,
com a razão, com a consciência, com o eterno. O caos continuará existindo, mas agora ele é apenas cenário. Não é mais o centro, você é o centro. Ou melhor, aquilo que em você permanece firme enquanto tudo muda. Sua lucidez, sua calma, sua clareza. Sua decisão de não mais ser refém de si mesmo. Recomeçar é isso. Não é voltar ao início. É começar com outra mente, outro coração, outro espírito. E essa nova versão de você não se constrói com pressa, mas se fortalece a cada dia em que você escolhe a disciplina em vez da fuga, a presença em vez da distração, a razão em vez do caos. Você não precisa de uma nova vida, precisa de uma nova lente para viver a mesma vida com mais verdade. Reprogramar é recomeçar, não por fora, mas onde realmente importa, por dentro, a escolha invisível que muda tudo. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha que ninguém vê, que ninguém celebra, mas que define o rumo da sua vida. A escolha de continuar vivendo com uma mente programada pelo caos ou de assumir o controle silencioso da sua reconstrução interior. Porque o que você pensa em segredo molda o que você vive em público. E o que você treina em silêncio determina se você será forte no dia em que tudo desmoronar. Você não precisa se tornar alguém diferente. Precisa se tornar alguém consciente. Consciente do que pensa, do que sente, do que alimenta, do que tolera. Consciente do que repete sem perceber. Das histórias que sua mente inventa, dos medos que disfarçam controle, das dores que escondem sabedoria e, principalmente, consciente do seu poder de não mais aceitar o que te adoece. O caos vai continuar tentando invadir, mas agora você está pronto, porque descobriu que a verdadeira fortaleza não é feita de muros altos, mas de pensamentos bem colocados, que a paz não depende de silêncio externo, mas de lucidez interna, que a disciplina não é prisão, mas libertação, e que o sofrimento, longe de ser um fim, pode ser o começo de uma nova visão sobre si mesmo. Se você chegou até aqui, já começou a reprogramação. Porque quem escuta até o fim algo que confronta, já está em movimento. Agora a decisão é sua. Vai fechar esse vídeo e voltar para o automático? Ou vai começar, hoje, a construir esse templo silencioso dentro de você, onde o mundo não manda, onde o impulso não grita, onde a razão reina? Escreva nos comentários, eu escolho reprogramar minha mente, ou compartilhe qual parte desse vídeo te confrontou mais. Quero ler, quero caminhar com você nesse processo. Salve este vídeo, reveja. Volte sempre que o caos tentar te dominar. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também está cansado de viver refém da própria mente. Porque uma vida livre começa com um pensamento claro. E talvez esse vídeo seja o primeiro passo de uma revolução invisível e definitiva. Você está programando sua mente ou sendo programado por ela. A decisão agora é sua.